Paz e graça, meu irmão, minha irmã. É um prazer retomar esse estudo bíblico com vocês. Faz um tempo que eu não venho e gravo algum conteúdo de estudo aqui no canal. Já tem um tempo que eu não faço vídeo assim. E eu estou retomando agora esses estudos bíblicos. E se você não me conhece, eu sou o Vandes Bodetar, é um prazer ter você aqui. Se você já me conhece e já está inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você não está, aquelas coisas de praxe, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários aqui, alguma sugestão, o que você tem achado do estudo, esse estudo que a gente vai estar retomando agora. E ative o sininho lá em todas para receber as notificações toda vez que eu vier postar um novo vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar vendo sobre a vontade de Deus na nossa vida. Você tem ouvido a palavra de Deus? E quando Ele dá uma ordem a você, o que você tem feito? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui nesse estudo. A gente vai estar hoje vendo o capítulo 5 de Êxodo, a saída ali, o início da saída do povo de Israel da região do Egito. Não o início em si, no capítulo 5, mas os acontecimentos iniciais para que isso aconteça. E Deus leva a vontade dele a Faraó, por meio de Moisés. Então, naquele momento, Moisés é Deus perante Faraó. A Bíblia mesmo diz isso. Não que ele seja Deus, mas ele está representando Deus. E a palavra de Deus chega a Faraó. A vontade de Deus chega até Faraó, por meio de Moisés. E a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência, ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e, por isso, clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agravem-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes, e falaram ao povo: Assim diz o Senhor: Não vos darei palha, e de vós mesmos juntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa tarefa, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ides, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto,
porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos teus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. A gente vê que agora Deus, ele vai por meio de Moisés até Faraó e dá uma ordem para ele. Então, deixa ir meu povo. E com essa ordem inicial, começa um confronto entre Moisés e Faraó, entre Deus e Faraó. E embaixo, quem é o Senhor? Já no versículo 2, né? E ali, no caso, essa pergunta que Faraó faz a Moisés, quem é o Senhor? Ele conhece quem é o Senhor. Há tanto tempo o povo de Israel está ali junto do Egito, aqui já como escravo, e certamente ele sabia quem era o Senhor, quem era o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Ele sabia quem era. O que ele não conhecia era o poder realmente, ele não tinha visto, já devia ter ouvido falar das coisas que Deus tinha feito, de tudo que tinha acontecido. Alguém deve ter chegado no ouvido de Faraó em algum momento, essas notícias corriam pelo mundo. Então, ele tinha conhecimento de quem era Deus, mas quando ele faz essa pergunta aqui, quem é um Senhor, ele tem toda a probabilidade, né, de o que ele está querendo passar ali é mostrar a autoridade dele. Eu sou o Senhor do Egito, eu sou o rei do Egito. Ele queria mostrar isso ali para Moisés, quando ele fala quem é o Senhor. Então ele conhecia o Senhor, mas ele estava menosprezando o Senhor naquele momento, ele estava menosprezando Deus. Ele não tinha a confiança em Deus, a fé em Deus, ele não tinha o Deus de Israel como seu Deus. Então ele sabia que Deus era, mas ele estava menosprezando ali, inferiorizando Deus, se colocando superior a ele. Quem é ele para falar assim comigo? E fazer exigências, né? E depois disso, depois dessa rejeição de Faraó, vem o povo, no caso ali vem Moisés, e faz dá uma advertência, né? Que poderia acontecer alguma coisa com o povo de Israel se aquilo não fosse atendido, quando ele diz lá embaixo, que não venha sobre nós com pestilência. Então, deixe que a gente vá ao deserto, deixe que a gente vá até lá para poder fazer a nossa oferta, fazer o nosso sacrifício, para a gente cultuar a Deus. Deixe que a gente vá 3 dias. Se a gente não fizer isso, pode vir pestilência sobre nós hebreus. E os hebreus naquela época ali, eles estavam na situação de escravos. A gente vê que eles estavam como escravos. Se viesse alguma coisa contra o povo de Israel, também viria contra o Egito, porque o trabalho teria que parar, iria atrapalhar as obras que estavam sendo feitas no caso, e isso ia trazer algum tipo de prejuízo para Faraó. Então ele faz essa advertência, tenta usar ali de uma outra forma para poder fazer com que Faraó atenda aquilo que está sendo pedido. Só que Faraó, ele não atende. E mais embaixo mostra ali um tipo de hierarquia no comando ali do povo de Israel. Fala entre superintendentes, que são aqueles diretos ali de Faraó, e tem do povo de Israel e os seus capatazes. E a gente vê mais à frente, lá no versículo 14, que fala dos capatazes dos filhos de Israel. Então devia ter ali uma linha de 3, uma hierarquia de 3 pessoas, ou 3 grupos, cuidando de outros grupos. Então aqui tinha uma hierarquia, os superintendentes, os capatazes e os capatazes do povo de Israel, que estava lá direto com o povo de Israel. Já lá no versículo 9 diz: não deem ouvidos a palavras mentirosas. A gente vê que aqui nesse momento
Deus, né, está colocando uma vontade para o povo e Faraó está querendo fazer com que o povo não acredite naquilo. Está querendo tornar aquilo mentira. Está querendo tornar a vontade de Deus naquele momento ali como mentira. Então, não dê ouvidos a palavras mentirosas. Isso é o que Faraó está tentando fazer para que não deixe o povo ir adorar a Deus. Então a gente vê que ele quer colocar Deus ainda como mentiroso, porque no caso aqui a palavra de Moisés é a palavra de Deus. E fala embaixo aqui ainda no versículo 10, não vos darei palha. Existe papiros, algumas coisas antigas, documentos antigos do Egito, que mostra que eles usavam a palha para poder fazer a liga do tijolo. Então eles usavam essa palha para fazer a liga do tijolo. Então da plantação, essa palha aqui era as folhas, o que sobrava ali, o que tirava da parte do milho, dos cereais, do que tinha. Então aquela palha era misturada ao barro para poder dar a liga e fazer o tijolo. Então, para poder fazer o tijolo. E ele diz aqui que não vai dar mais palha ao povo. E eis que ele sai por toda Egito procurando restolho para fazer tijolos. E esses restolhos, olha o que sobrava. Depois que ia lá e fazia colheita de tudo, tirava toda a palha, limpava, sobrava alguma coisa no chão. Aquilo era o restolho que era sobrado. Então, o povo de Israel começou a fazer os seus tijolos com restolhos, né? Com restolho ali no caso. E o tijolo talvez não ficava na mesma qualidade, não ficava do mesmo jeito. E eles tinham que correr atrás da palha, não recebia mais a palha e gastava tempo com isso. E com isso não dá para poder fazer a mesma quantidade que eles tinham que fazer, que era cobrada lá dos capatazes para poder estar fazendo essa quantidade de tijolo. Que eles tinham que correr atrás desses restolhos. A palha não era mais entregue aos israelitas. E lá no versículo 14, isso dá uma consequência. Como eles não conseguem fazer, eles são açoitados. Então são açoitados, e aí vem a terceira linha que eu falei, os capatazes dos filhos de Israel. Então a gente tinha visto superintendentes, capatazes, que são diretos lá dos egípcios, e tinha os capatazes dos filhos de Israel. Então, a princípio, eles escolheram pessoas do grupo de Israel, israelitas, e colocaram comandando um certo grupo, coordenando um certo grupo. E esses capatazes foram açoitados, porque não conseguiram fazer as quantidades de tijolos que tinha que ser feito. E no versículo 15, diz que eles foram até o faraó e reclamaram daquela situação, porque eles não recebiam palha, eles não recebiam a palha, eles não sabiam até então o que estava acontecendo, da palavra de, no caso, Moisés. Então o faraó diz que eles estão ociosos, estáis ociosos, não tem o que fazer. Então ele vai, aumenta, né, o serviço, torna aquele serviço severo, manda eles embora e diz que eles não vão receber a palha. Ele já aumentou o serviço para eles. Além de fazer o tijolo, agora tem que correr atrás dos restolhos. Então aqueles capatazes que foram falar lá com o faraó, na saída encontram Moisés. E aí a gente vê que eles chegam a Moisés: o que fizeste conosco? O que vocês fizeram com a gente? O faraó está açoitando, está nos maltratando e de nada é feito, de nada vocês fazem. E Moisés clama a Deus, vai e leva o clamor a Deus, dizendo que depois que ele começou a interceder pelo povo, junto a Faraó, representando Deus, falando em nome de Deus, que o trabalho sobre o povo foi aumentado, que Faraó estava oprimindo o povo, estava açoitando, estava maltratando o povo, e de nada era feito da parte de Deus, e que Deus não fazia nada. Então ele coloca uma situação na presença de Deus, dizendo que aquilo está trazendo algum tipo de prejuízo para eles e para que Deus haja de alguma forma para eles ali naquele momento. E Deus vai começar a agir. E aí a gente escuta aí a voz de Deus. No próximo capítulo, você acompanhando, a gente vai escutar a vontade de Deus, a voz de Deus, Deus passando para Moisés o que ele quer. E é aqui que a gente fica hoje. Então a gente vê que Deus, ele leva a vontade dele, a palavra dele, o que ele quer por meio de Moisés, até Faraó. Faraó escuta a palavra de Deus, só que Faraó não dá atenção para a palavra de Deus. E assim também é na nossa vida. Você tem que enxergar o que Deus quer para a sua vida, e a palavra de Deus na sua vida é dita por meio de pessoas,
por meio de circunstâncias, acontecimentos. Então você tem que tentar visualizar a palavra de Deus na sua vida, escutar a palavra de Deus na sua vida e tomar uma ação. Aqui a ação de Faraó foi uma ação ruim, né, que não era de acordo com o que Deus queria. E ele vai ter uma consequência com isso. E na sua vida, se você também não escutar a palavra de Deus e não seguir o que Ele quer conforme a vontade dEle, irá acontecer a mesma coisa com você. Então, as coisas não vão ocorrer conforme tem que ocorrer, porque não é a vontade de Deus, e aí a gente joga tudo em cima de Deus, dizendo que Deus foi isso, Deus foi aquilo. Não, Deus quer uma coisa boa para a sua vida, só que você tem que seguir os passos conforme Ele ordena, conforme Ele deseja, para que tudo ocorra conforme a vontade dEle, e não a sua, que geralmente a vontade de Deus certamente é a melhor para a sua vida. A gente não sabe o que é melhor para a gente tem anseios, a gente tem desejos, vontades, só que a gente não sabe o que realmente é melhor. Então joga, assim como foi feito aqui com Moisés, coloque-se na presença de Deus por meio de oração, para que Ele te mostre o que Ele realmente quer, e faça a vontade dEle na sua vida, te tirando de qualquer problema que você está, sabe, fazendo que você atravesse o deserto, que você possa atravessar de forma boa, e assim seja na sua vida. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu vou começar também a gravar alguns vídeos de palavras, não seguindo essa sequência da Bíblia, porque trazer algum tipo de mensagem, porque fazendo, né, sobre cada capítulo, às vezes a gente não consegue levar uma mensagem pessoal para a gente vai fazer o estudo da palavra, então a gente não pode tirar o que realmente quer dizer esse estudo, o que realmente aconteceu. Então o estudo é feito aqui para poder mostrar a palavra que foi escrita conforme foi escrita, entendimento daquilo que está ali, e não trazer para uma alegoria, vamos dizer assim, né? Tentar ter um outro entendimento, algum tipo de ensinamento. Então eu vou começar a gravar outros vídeos aqui com palavras, né? Algum tipo de palavras, e jogar. Vou ver, dividir na semana ali quais os dias que dá para poder fazer, talvez 3 dias por semana, mas eu vou trazer as palavras, se não der para ser diário, mas eu vou começar a gravar esses vídeos. E eu peço que você entre, que você compartilhe o vídeo, sabe? Vai ser interessante a gente estar fazendo esse estudo, levando esse estudo adiante, dando continuidade nesse estudo daqui para frente. E eu espero que você me acompanhe e goste dos vídeos, né? Que você compartilhe aí, deixe o seu like, esteja aí fazendo seu comentário, para a gente poder melhorar um pouco a qualidade, né, do canal em si, na palavra. Não que esteja ruim postar fragmentos de vídeos, isso é muito bom, mas a gente precisa de ler a palavra, ter um entendimento da palavra. Isso é o que eu quero trazer para você, o entendimento da palavra. E se algo eu disser que estiver fora daquilo que você tem entendimento, deixe também no comentário aqui. Isso ajuda muito. A gente está estudando, a gente está fazendo, né, esse estudo da Bíblia, e existe vários entendimentos. E eu gostaria muito de saber qual é o seu entendimento, o que você tem sobre tudo isso que a gente vai estar vendo aqui, né, esse entendimento que você tem da palavra. E pode compartilhar com a gente, compartilhe o seu conhecimento, isso é importante. A gente está sempre aprendendo, tanto eu quanto vocês. A gente aprende. E esse é o intuito aqui no canal. E também das mensagens que eu vier a trazer. Eu espero que você esteja comigo no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, como eu sempre digo, Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço e até o próximo vídeo.